Caros convidados, caros camaradas, permitam-me, antes de mais, que em nome do nosso partido agradeça a presença e o contributo para o debate de todos vós. Subestimamos o tamanho da sala. De qualquer forma, apesar de algum incómodo, também tem um significado o interesse deste mesmo debate. Um agradecimento particular aos nossos convidados que aqui trouxeram as suas reflexões e análises nas comunicações apresentadas sobre as diversas dimensões da atual crise do sistema capitalista e sobre as suas consequências, particularmente as que se refletem no plano social e que estão no centro das preocupações desta nossa iniciativa, nomeadamente o problema dos direitos dos trabalhadores, das desigualdades sociais e os direitos laborais e das liberdades democráticas. O que nos animou não foram tanto as diferenças de opinião existentes e que sabíamos e que sabemos existir, mas o que nos aproximou e nos leva a esta ideia de uma convergência concreta em torno de problemas concretos, mesmo sabendo que essas divergências e diferenças de opinião continuarão mais à frente, mesmo depois de cada convergência concreta em torno de problemas concretos, pensando no país, pensando nos trabalhadores, pensando no povo. No debate que aqui realizamos, ficou patente a gravidade da atual crise, que está ainda em desenvolvimento e cujos impactos estão longe de se expressar em toda a sua plenitude nos diversos domínios da nossa vida coletiva, mas que revela já enormes e graves consequências para os trabalhadores, para o povo português e para os povos de todo o mundo. O caos financeiro, a grave crise económica e social em contínuo aprofundamento, os dramas para milhões e milhões de seres humanos que todos os dias são confrontados com o desemprego, a agudização dos problemas agroalimentares, energéticos e ambientais, são sem dúvida problemas reais que desferem um rude golpe nas construções ideológicas da tecnocracia neoliberal e das suas teses pseudocientíficas que apresentavam a globalização capitalista e os seus processos de liberalização planetária dos mercados e da livre circulação de capitais sob o domínio absoluto do capital financeiro e das grandes multinacionais como a única solução dos problemas de desenvolvimento mundial. Com a ampliação e agudização da crise financeira e da sua crescente transposição para os setores produtivos e para as diversas atividades económicas, temos vindo a assistir à mistificação quer das causas da crise, quer das soluções para a sua superação, particularmente no momento em que os planos anticrise se sucedem na Europa e nos diversos países, incluindo o nosso, sem que se consiga estancar e muito menos inverter as tendências recessivas e depressivas na economia e os dramas sociais que lhe estão associados. Hoje, um relatório do INE vem demonstrar isto mesmo. Já entramos em sessão técnica, vamos ver depois, em março, a dimensão e a gravidade da nossa situação. As explicações sobre as causas que se apresentam da parte das classes dominantes visam não apenas ocultar os verdadeiros responsáveis pela crise, mas buscar uma nova legitimidade para aplicar as mesmas políticas que alimentaram a especulação e a exploração desenfreadas a que temos assistido e que estão na origem da extraordinária amplitude que a crise assumiu. De facto, os partidários das políticas que têm vindo a ser seguidas com tão desastroso resultado estão a trabalhar para que, no fundamental, tudo fique na mesma. E estão a desencadear uma ofensiva ideológica sem precedentes para sustentar as opiniões que vão ao encontro dos seus interesses e continuar as políticas neoliberais, passando a fatura dos custos da crise para os assalariados e os contribuintes. Confinam-se à expressão financeira da crise com meias-verdades para encobrir o fator principal que está na sua origem, o subconsumo relativo das massas. Não dizem que o crédito fácil, que agora dizem também estar na origem da crise, foi para compensar a perda de compra dos trabalhadores e das camadas populares e dar vida
a um sistema que, para sobreviver e ao mesmo tempo alimentar a concentração da riqueza, precisa de alargar a procura mesmo desta forma artificial. Na realidade, a substituição dos salários dos trabalhadores e dos rendimentos da população pelo estímulo ao crédito, numa espiral de endividamento, está na origem da própria crise, agravada pelo endividamento dos Estados e das pequenas empresas. Para eles, a crise não se deve ao sistema económico, nem à forma aguda e profunda que a crise assumiu, e se deve às políticas neoliberais, nem à crescente financiarização da economia e à colossal especulação que lhe está associada, envolvendo todo o sistema financeiro, proporcionando rendimentos especulativos gigantescos, quer através dos offshores, quer das bolsas, em detrimento da produção real e das condições de vida dos trabalhadores e dos povos. Políticas que são o núcleo de políticas de direita desenvolvidas no nosso país e que, face ao nosso atraso relativo, acentuaram as opções de política de direita, de destruição, fragilização e secundarização do nosso aparelho produtivo, o favorecimento de grandes grupos económicos e a concentração da riqueza, o sobreendividamento das famílias, o aumento do desemprego, a precariedade e significativos recuos nas condições de vida dos trabalhadores e da população. As políticas que impuseram o dogma neoliberal do menos Estado ficam incólumes perante o desaire a que assistimos e, se alguns, perante a evidência do desastre, se passaram a demarcar destas orientações, não é seguro que seja por motivos que anunciam. Aliás, quando Sócrates está a malhar no neoliberalismo e nos neoliberais, bem podia fazer algum exercício de autoflagelação, ou pelo menos, salvo o devido respeito, fazer o meia-culpa, tendo em conta as políticas neoliberais que defendeu durante estes seus 4 anos de mandato. As demarcações apressadas a que temos vindo a assistir em relação ao neoliberalismo não são compatíveis, por exemplo, com a revisão para pior do Código do Trabalho ou com a aceleração da retoma das reformas estruturais da neoliberal estratégia de Lisboa, das liberalizações, das privatizações, da flexibilidade das relações laborais que há muitos aceitaram continuar. Aliás, a clara intenção das classes dominantes para tudo fazer, para que tudo fique na mesma e nada mude de essencial, que sejam os assalariados a pagar os custos da crise, está bem patente na campanha muito ampla e global que se desenvolve para impor como componente quase exclusiva para a saída da crise a regressão dos direitos laborais e sociais, a diminuição e o congelamento dos salários e dos rendimentos do trabalho. A pressão para reduzir o direito e os salários em nome da manutenção do emprego está aí, já a fazer caminho. E, em alguns sítios, a concretizar-se em centenas de empresas. E os perigos com a crise de assistirmos a uma nova e mais ampla ofensiva para nivelar por baixo as condições de trabalho e as remunerações dos trabalhadores. Joga-se com a ameaça do desemprego para que os trabalhadores aceitem pagar a fatura da crise em centenas de empresas que aproveitam a crise para reduzir salários. A atual crise comporta riscos evidentes de agravamento de todos os problemas económicos e sociais, e eles já são patentes no nosso país, numa situação marcada pela recessão económica, com a queda acentuada do produto nacional, encerramento de centenas de empresas, paragens de produção, avanço galopante de desemprego, salários em atraso e o agravamento da precariedade. Por outro lado, assistimos a um inqualificável aproveitamento da crise, nomeadamente pelas grandes empresas e grandes grupos económicos e multinacionais. São um intolerável número de despedimentos coletivos ilegais por parte das empresas que receberam apoio do Estado com o compromisso de manter e criar emprego. São as paralisações de produção de empresas que têm como único objetivo manter o mesmo nível dos lucros, transferindo todo o fardo da crise para as costas dos trabalhadores e para a segurança social pública.